Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, estamos voltando aqui da sede do Calabouço, nosso segundo vídeo, para trazer então os dois candidatos, o Levenciano, o Pedrinho, também o presidente da Assembleia Geral, o Otto de Carvalho. Deixa eu trazer primeiro o candidato, da chapa Somamos, da camisa branca, que é o Levenciano. Eu abri a entrevista perguntando a ele o seguinte: Leve, como que você está sentindo o pleito até este momento? E ele respondeu: estou achando a eleição muito democrática, muito transparente, uma lição de democracia para todo mundo. O Vasco está tendo finalmente uma eleição que aparentemente está tudo bem e nós estamos muito confiantes de que nós estamos vencendo e vamos ter a vitória no final. Qual que é a sua principal base de campanha? Aqueles eleitores que ainda não votaram, o que você, não vou nem dizer promete, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito, Wellington, é um Vasco transparente, que não tem sido transparente como a torcida deseja, para que a gente volte a gerar credibilidade, confiança no mercado. A gente quer um Vasco que a venda do futebol não signifique a morte do Vasco associativo, e a gente quer um Vasco que o nosso parceiro na SAF entenda que nós somos de um DNA de ser campeão e não de entrar em qualquer competição que não seja para disputar títulos. Como você vê a situação do time hoje? O Cruzeiro acaba de perder para o Curitiba, segue com 37 pontos, o Vasco ganhando amanhã do América, permanece fora da zona de rebaixamento. Qual o seu sentimento agora? Meu sentimento, Wellington, que eu tenho certeza absoluta que o Vasco vai confirmar a sua vitória amanhã. Com isso, chegará aos 40 pontos, estará muito próximo de se manter na Série A. Embora, como vascaíno, eu acho que isso é pouco para o Vasco. Ter um clube, um time de futebol tão glorioso que, infelizmente, ultimamente só luta para continuar na Série A. Nós queremos que, a partir de 2024, esse cenário se mude. Você vai fazer que tipo de cobrança junto à SAF? Já que você, sendo eleito, você passa a participar do Conselho de Administração junto com um dos seus dois vice-presidentes. Nós vamos ajudar o nosso parceiro a entender o tamanho do Vasco, a demanda da nossa torcida. Nós não somos um clube que fomos acostumados a simplesmente cumprir tabela, nem podemos ser um time de vitrine de empresário de jogador. Nós queremos um time competitivo para disputar títulos, conforme foi anunciado que seria quando da venda para a SAF. Sobre o projeto apresentado em parceria com a Prefeitura, potencial construtivo, um novo São Januário, você sendo eleito terá a honra de reinaugurar São Januário em 2027. Você gostou, não gostou? Eu acho maravilhoso, o projeto do Sérgio Dias é espetacular, mas a gente acredita que existem outros projetos também. Nós queremos submeter todos à torcida para que a torcida escolha o design de estádio que ela quer, porque afinal nós estamos falando de uma obra para durar pelo menos 100 anos. E aí nós precisamos escolher bem o que nós vamos fazer da maneira que a torcida quiser, de forma democrática, como é o DNA do vascaíno, da gente voltar a ter um clube que seja extremamente democrático nas suas tomadas de decisões. Qual o tamanho ideal de São Januário? Eu acredito que no mínimo 45 mil, podendo ser 55 mil. Seria um número bem interessante. E você também é a favor de brigar para ser um dos parceiros do Maracanã? Sim, o Maracanã é um equipamento público que pertence também à torcida do Vasco e ao Vasco da Gama. O Vasco não pode abrir mão de jogar no Maracanã, uma vez que é um equipamento para todos os clubes do Rio de Janeiro que tenham condições de lotar o Maracanã como a torcida do Vasco tem. Você que está aí desde cedo, como é que está sentindo o clima dessa eleição? Você que já viveu outras eleições no Vasco, o que você está achando do processo eleitoral dessa eleição do Vasco? Eu estou achando o clima mais em paz, estou achando o clima mais de tranquilidade, estou gostando bastante dessa eleição. Acredito que todos vocês que estão acompanhando estão vendo que a eleição está sendo realmente se desenvolvendo de forma muito mais democrática, transparente, tranquila, e esperamos que nós possamos ir assim até o final da eleição e que possamos confirmar a nossa vitória ao final do horário de eleição. O que você está achando da campanha do Pedrinho? Olha, o Pedrinho é um grande vascaíno, né? E a gente respeita bastante, é um adversário que a gente admira e nós desejamos boa sorte, que vença realmente aquele que o quadro social entender que tenha mais condições de melhorar o Vasco da maneira como está, ninguém aguenta mais. Aí o Levenciano, às 7 da noite, o Otto de Carvalho, que é o presidente da Assembleia Geral, falou com a imprensa dando os números da última parcial.
a próxima parcial, não temos mais, melhor dizendo, vamos ter o resultado final às 22 horas e 15 minutos, 22 horas e 20 minutos, por aí, 10 e 15, 10 e 20 da noite. Parcial das 19 horas, tá? 5.014 votantes. 5.014 votantes, que equivale a 80,74% do percentual dos votantes, tá? De uma lista de 6.210, nós já temos aqui até as 19, 5.014. Então agora acabou a parcial, agora vamos ter só, depois das 22 horas, o resultado final. Qual a sua expectativa em termos de votantes? Esse percentual já é alto na consideração do presidente? Eu já posso te dizer que, em termos percentuais, é a maior eleição do Vasco da Gama. Porque se nós temos uma lista de 6.210, já votaram 5.014, e a tendência, mesmo que seja menor número agora até as 10 horas, mas percentualmente a gente já tem mais de 80% da lista que votaram. Porque nós já tivemos no Vasco mais de 5.000 votantes, mas numa lista muito superior de votantes, de uma lista de 12.000, de 11.000. Então, com certeza, essa já é a maior eleição do Vasco. Como vai ser o processo de apuração? A gente deve conhecer o novo presidente do Vasco por volta de que horas, Otto? Bom, como todos sabem, é uma eleição que está sendo acompanhada por perito judicial, tem o cartorial, então provavelmente a eleição fecha às 10 horas. Devemos ter algumas coisas ali que eles têm que fazer para o processo, que tem que acautelar e tudo, mas a expectativa é que 10 e 15, 10 e 20 a gente já tenha essa situação e eu possa estar realmente anunciando o resultado. Aí o Otto de Carvalho, agora a gente traz o Pedrinho, né? Também fiz a mesma pergunta para o Pedrinho, que é o candidato da chapa Sempre Vasco, pessoal de amarelo. Eu perguntei para ele como que você está vendo a eleição até agora, faltando aí cerca de 2 horas para terminar a votação. Primeiro, eu estou muito satisfeito, né, e feliz de todo o processo até aqui que a gente teve de campanha, todo o carinho que eu tenho recebido até esse momento. A expectativa, ela sempre foi muito alta desde a minha tomada de decisão. A gente teve uma amostragem muito interessante durante toda a campanha e as pesquisas que foram feitas com uma rotina frequente, e a amostragem era sempre em cenários muito favoráveis e isso dá uma confiança muito grande para o trabalho. Então, esperar, porque a gente ainda tem um bom tempo, né, de eleição, né, e a galera que está em casa pode votar online, continuar votando, porque ainda pode acontecer muita coisa nessa eleição, e esperar o resultado final, né, que seja a melhor decisão para o Vasco da Gama. Até porque nós temos 30%, né, de uma sociedade, então desde o momento que você tem 30% você é sócio, você é apenas minoritário. A gente precisa de voz e representatividade para falar sobre futebol com relação à SAF. Eu acho que era para ser uma gestão conjunta, né, e isso não aconteceu, porque você precisa que essa cadeira entenda muito sobre futebol. Desde o momento que teve uma possível contratação minha com relação a 777 lá atrás, eu venho para cá para me tornar candidato à presidência. Se isso acontecer e for confirmado, obviamente a gente tenta um alinhamento, que é a minha ideia, fazer um alinhamento sobre futebol, entender o que é o futebol, obviamente, o que a SAF pensa sobre futebol, estruturar dentro do meu conhecimento com muita humildade e contribuir, porque o Vasco ele não pode ser dividido, apesar de ter 30% e a SAF ser majoritária, a gente não pode dividir o Vasco em nenhum setor, seja no esportivo, no associativo. O Vasco é muito maior que tudo. Então, assim, o maior patrimônio do Vasco é o torcedor e ele não pode ser prejudicado dessa forma. É um momento que a gente precisa de todos, né? Independente de quem ganhe, é o Vasco unido, o Vasco para fazer diferença. E eu acho que esse alinhamento é o mais importante para o crescimento do Vasco. Você comentar sobre isso? Isso para mim é muito lamentável. Isso desde o momento que eu me tornei candidato, uma das minhas primeiras falas que eu não queria viver o que eu já vi e vivi de eleições. O Vasco não pode ser um clube agressivo, nem de forma física, verbal ou digital. As pessoas não podem vir votar e sofrerem agressões, seja ela qual for. Isso aqui não é uma eleição pública, é uma eleição que as pessoas podem ter propostas diferentes,
Vasco estruturado, eu não posso receber um olhar raivoso ou alguém que vote em mim para outro candidato fazer um olhar raivoso. Eu não entendo isso. Isso não entendo. Esse não é o Vasco que eu quero. O Vasco que eu quero é um Vasco aberto. Se eu me tornar candidato, a porta está aberta para que as pessoas frequentem São Januário com paz, quem tiver bons projetos, que for bom para o Vasco, que sejam projetos viáveis, é isso que tem que acontecer. O que aconteceu para mim é lamentável, não é o que eu quero. Não é o Vasco que eu vivi em 1983. Não é o Vasco que eu aprendi a amar. Não é o Vasco que esse cara aqui me ensinou. Não é. Não é. Esse não é o Vasco. Violência não é o Vasco. O Vasco é um time de inclusão, é um time pioneiro em diversos aspectos. E a gente vai ficar atrasado nessa questão. Eu não vim para ser o salvador da pátria, não. Mas além de gestão, além de trabalho, além de conhecimento, além de conteúdo, eu quero um Vasco de paz. Eu quero um Vasco tranquilo. E isso, para mim, que acontece é lamentável. Pedrinho, uma última, você já falou sobre isso, mas vindo agora para a política, botando a cara para ser candidato, se ganhar vai ser mandatário durante 3 anos, sendo que você já tem uma imagem com a torcida e hoje a gente viu hostilização e tudo mais. Você tem algum receio com a sua imagem como ídolo? Eu já pago desde o momento que eu tomo essa decisão, obviamente, isso já estava em todos os balanços que eu fiz quando eu dou esse passo, né? Não foi uma maluquice, não foi nada, foi tudo muito bem pensado. Então, assim, quando eu tenho a iniciativa, né, através da confiança de todo o grupo, para representar o Vasco e o grupo como presidente, obviamente eu botei na conta isso. E eu já percebo, obviamente, quando eu vou no São Januário, que a torcida, de repente, na quadra, não grita o meu nome, e é compreensível, porque hoje eu sou candidato, e ela não pode ser partidária. Então, isso já está na conta. A minha segurança é em um aspecto. Eu vou trabalhar, me dedicar, fazer o máximo, mesmo sem a legitimidade, que eu não sou o presidente. Eu já consegui muita coisa engatilhada para o Vasco, eu acho que isso é credibilidade. Né? Então, assim, o que eu posso entender do torcedor é que ele vai ter um cara desse lado que sabe completamente o que ele sente. Não vai ter desonestidade, não vai ter sacanagem, é um Vasco que eu quero unido, eu quero que as pessoas frequentem São Januário com paz, não é isso que a gente prega? Não foi isso que a gente pregou quando o Vasco tomou uma suspensão inacreditável? Então, quando acaba aquele processo de suspensão, que todos se uniram, falando que o Vasco é um ambiente tranquilo, aí a gente vem para uma eleição e isso acaba? Então, o Vasco não é mais amor quando se torna eleição? Os candidatos têm que se agredirem? Que nunca a partir de mim, assim, nenhum tipo, desde o início eu falei isso. Os eleitores têm que ter isso. Não é isso que eu prego. Só prego quando o Vasco toma comissão, isso aí tem que ser praticado todos os dias. Então, além de toda a gestão executiva, é botar em prática que o Vasco pode ser com o potencial que tem para crescer. Todo mundo sabe do engajamento da torcida do Vasco. Ingresso abre, 2 horas acaba. Como é que a gente não aproveita o torcedor do Vasco? O torcedor do Vasco precisa de carinho, precisa ser bem tratado. Então, assim, o objetivo é sempre esse, focar no torcedor, que é o maior patrimônio. Aí a presença do Pedrinho, então é essa a nossa participação aqui, o nosso segundo vídeo, trazendo os 2 candidatos, trazendo o Otto e você acompanhando o nosso trabalho por aqui. Então, a última parcial, 5.014 votantes até às 7 da noite na votação híbrida. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, Wellington Campos FC, dá o joinha, não paga rigorosamente nada para fortalecer o nosso trabalho. Da sede do Calabouço, aqui no centro do Rio de Janeiro, ao lado do aeroporto Santos Dumont, Wellington Campos.